Olá, muito boa noite a todos. Como toda quinta-feira, pontualmente às 7 horas da manhã, uma live aqui no meu perfil do Instagram. Hoje um tema bem interessante. Vamos esperar o pessoal entrando aí. Boa noite a todos que estão entrando aí. João Paulo, tudo bem? Quanto tempo não te vejo? Natália, professora Natália, Thaís. Legal, gente. Vamos entrando aí porque hoje o tema é bem interessante. Foi já assunto de uma das postagens que eu fiz recentemente e que gerou muitas dúvidas e muitos comentários. Apesar de não ser um sistema novo, apesar de não ser nenhuma novidade, o sistema tubo-parafuso ele é muito utilizado e cada vez mais utilizado atualmente. Eu lembro de já ter falado sobre o sistema tubo-parafuso na época que eu estava no mestrado em Bauru. Isso já tem bastante tempo. A gente falou sobre o tubo-parafuso, a gente usava muito o tubo-parafuso. E aí, Luciano, tudo bem? Boa noite. E isso tem sido até... a gente usou muito antes, não é nada muito novo, mas que a gente tem usado cada vez mais ultimamente. Então eu acho interessante que a gente fale um pouco a respeito desse tema que é bem interessante, tá? Cláudia Stadler, que honra ter você aqui, que saudade de você. Esse sistema tubo parafuso é bem interessante. Eu quero só explicar um pouco para quem não conhece. Uma grande dúvida que existe também é onde você encontra, como é que você faz o tubo parafuso. Existe um kit específico para você fazer o tubo parafuso, para corrigir implantes inclinados. E aí, Cadu, boa noite. E é bem interessante, uma solução bem bacana, uma alternativa para que você não precise cimentar as próteses, uma alternativa também para que você não precise utilizar pilares angulados, tá legal? Como agora eu sou uma pessoa que sabe fazer live com fotos, tá? Então eu quero colocar aqui já testando aí, que legal. Eu vou passando algumas imagens, tá? Que com certeza ajudam muito para que fique mais claro sobre o sistema tubo-parafuso. Um outro nome desse sistema é o sistema de retenção protética por parafusos horizontais. E basicamente é isso, você vai jogar o parafuso, um parafuso protético que muitas vezes está saindo numa situação bem desfavorável, você joga esse parafuso para uma região mais favorável, normalmente para a palatina da prótese, tá? Então essas imagens que estão aí evidenciam bem como que funciona esse sistema e como ele é muito interessante, uma solução bem bacana para esse tipo de situação. Quando você tem um implante inclinado para vestibular, normalmente você não quer fazer uma prótese cimentada, você também tem alguma dificuldade para usar um pilar angulado. Então o sistema parafuso resolve muito bem. Legal? O pessoal que estiver entrando aí, se vocês tiverem dúvidas, já pode ir colocando e eu vou respondendo à medida do possível, tá bom? Cláudia Stadler, que saudades, bom ter você aqui, tá? Tô até meio nervoso aqui que a Cláudia tá aí, porque ela entende tudo, uma dona de um dos melhores laboratórios que eu já trabalhei na vida, Cláudia Stadler. Então eu não posso falar bobagem aqui que a Cláudia tá de olho. Obrigado, gente, por estarem aqui, tá bom? Então vamos lá, olha lá, o sistema tubo-parafuso, vejam só essa situação, não sei se acontece com vocês, mas acontece bastante comigo de aparecer, ainda mais sendo professor de curso, aparece muito nos cursos, pacientes de curso que fazem implantes em outros locais, né? E a gente precisa reabilitar esses pacientes. Então, não comumente a gente vê implantes mal posicionados ou implantes posicionados em situações muito desfavoráveis para a prótese. E uma das grandes vantagens que a prótese sobre implante trouxe foi justamente a reversibilidade, ou seja, você tem dificuldades, qualquer necessidade que você tenha em relação à prótese, você consegue reverter esse sistema, ou seja, você consegue desparafusar essa prótese, tirar da boca, mexer nessa prótese fora da boca, mandar para o laboratório e depois reparafusar essa prótese na boca. Então, por isso, o sistema de retenção é extremamente importante. Só que, em muitas situações, quando você tem implantes posicionados fora da situação protética ideal, você precisa abrir mão de situações onde você vai cimentar a prótese. E a gente, infelizmente, numa situação onde você cimenta a prótese, você acaba perdendo a principal vantagem da prótese sobre implante, que é a reversibilidade.
tá bom? Então, o sistema de tubo parafuso é mais uma das ferramentas que você vai utilizar, que você vai ter para trabalhar para a correção de implantes inclinados. A primeira delas, que a gente é o que a gente mais está acostumado a utilizar, são os pilares angulados. A segunda opção é você cimentar a prótese em cima de um munhão personalizado. E a terceira opção que a gente vai discutir muito nessa live hoje é o sistema de retenção por parafusos horizontais ou sistema tubo-parafuso. Tá legal? Então, eu quero mostrar para vocês aqui algumas imagens. O pessoal vai entrando. Se alguém tiver dúvidas aí, eu já vou falar o site onde você vai comprar esse kit para fazer o sistema tubo-parafuso, mas já adianto, né? Você não vai poder trabalhar com qualquer laboratório, porque não é qualquer laboratório que consegue fazer um sistema tubo-parafuso, porque ele é extremamente delicado na hora que você vai fazer os trabalhos, vai fazer a fundição das estruturas, principalmente, para fazer esse sistema tubo-parafuso, tá legal? Então, olha só essa situação. Você tem, por qualquer motivo que seja, implantes vestibularizados e você precisa fazer a prótese. Quem já utilizou pilares angulados sabe o quanto é difícil você utilizar esses pilares. Por quê? Pilares angulados são extremamente robustos. E normalmente você não tem profundidade de sulco para que você possa esconder uma cinta metálica que esses pilares apresentam. Então, quando você precisa corrigir implantes vestibularizados com pilares angulados, não é toda a situação clínica que você consegue, tá? Às vezes o cirurgião, e eu já ouvi muitas vezes dos cirurgiões, enquanto ele está fazendo o implante, ele fala assim, olha, o implante está um pouquinho vestibularizado, mas aí é só usar um pilar angulado, Só quem tenta usar um pilar angulado sabe o quanto é difícil utilizar o pilar angulado. Então eu tenho aqui algumas imagens, vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui do lado aqui, do vídeo que eu apareço aqui, você vê a resolução de um caso com pilar angulado. Qual é o problema? O pilar angulado ele tem uma cinta que normalmente fica virada para vestibular, e essa cinta tem mais ou menos 3 milímetros, e que é muito difícil você ter 3 milímetros de profundidade de sulco para esconder essa cinta. Então aí você acaba tendo que escolher entre duas situações ruins. Ou o parafuso protético fica saindo na vestibular da prótese, ou você aceita que você vai precisar ficar com uma cinta metálica exposta na vestibular do seu paciente. Se o seu paciente não tem uma linha de sorriso muito alta, ok, mas se o seu paciente tem uma linha de sorriso alta, vai ser um problema estético sério. Ou muitas situações você até consegue profundidade para esconder essa cinta metálica de 3 milímetros do pilar angulado que fica para vestibular. Mas infelizmente com o passar do tempo a gengiva retrai e acaba expondo essa cinta na vestibular, tá? Esse é um dos problemas. O outro problema que nós temos muito sério com os pilares angulados é essa outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só os pilares angulados aqui. Você tem aqui pilares angulados de 17, 30 graus, normalmente as empresas dão essas duas opções para nós, né? Mas, como você consegue observar aqui nas imagens aqui de baixo, esse pilar angulado normalmente ele tem um diâmetro maior do que a plataforma do implante. Isso também dificulta muito. Se esse implante está um pouquinho infraósseo, você já tem dificuldade de assentar esse pilar na cabeça do implante. Então é muito difícil, é difícil você encaixar o hexágono do pilar angulado na cabeça do implante e você acaba tendo muita dificuldade. Outra dificuldade, quando você coloca esse pilar angulado, de repente esse pilar angulado solta, você tenta reposicionar, aí você posiciona ele fora da posição que ele estava antes, a estrutura da prótese não encaixa mais. Então são vários motivos que fazem com que pilares angulados tenham a sua utilização muito restrita. Tá bom? Uma outra questão muito importante, pilar angulado necessita de espaço protético muito grande. Para você ter uma ideia, um pilar angulado de 30 graus, você vai precisar de mais de 8 milímetros de espaço protético para que você trabalhe. E é difícil você ter 8 milímetros de espaço protético. Então, muitos motivos fazem com que pilares angulados sejam uma opção difícil. Então é muito mais do que o cirurgião simplesmente falar assim, olha, é só usar um pilar angulado que você consegue resolver o implante que eu estou precisando colocar ele um pouquinho vestibularizado, tá bom? É muito mais difícil do que isso,
tá? Alguma dúvida em relação a isso? Quem está acompanhando aí, vocês gostam de usar pilar? Vocês concordam comigo que é difícil, é chato pra caramba utilizar pilar angulado, né, para corrigir esses implantes que ficam vestibularizados, né? Eu acho muito difícil. Agora, existem opções muito melhores, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui um caso clínico. Essa situação aqui. Vejam só, essa situação. Não gosto, né? Mas fazer o quê? É isso aí. Então, olha lá, esse é um caso clínico que apareceu para a gente resolver, tá? Essa paciente aqui tinha uma prótese protocolo, já feita há muito tempo. Você consegue observar pela radiografia a inclinação vestibular dos implantes. Em algumas situações, pela anatomia, especialmente a anatomia da maxila, os implantes precisam ficar inclinados mesmo para acompanhar a anatomia óssea dos implantes, tá? Então essa é uma das situações onde você teve, infelizmente, o orifício de acesso ao parafuso protético bem no meio da vestibular dos dois centrais e dos dois caninos. Se você observar aqui nessa foto aqui do lado, você vai ver que bem no meio da vestibular dos caninos, bem no meio da vestibular dos dois incisivos centrais e no meio da vestibular do outro canino ali, você tem o parafuso protético passando por ali, o orifício de acesso ao parafuso bem ali, e esse orifício de acesso foi fechado com uma resina fotopolimerizada, certo? Causando um prejuízo estético sério para o paciente, que a paciente precisava periodicamente voltar para o consultório para refazer esse orifício, esse fechamento, porque ele pigmentava, como sempre acontece, tá bom? Então, essa é a opção que você precisa fazer quando você não tem condições quando você não pretende utilizar pilares angulados ou qualquer outra solução. Então, o que foi feito nesse caso aqui? Olha só aqui, deixa eu mostrar uma outra foto. Alguma dúvida até aí? O que nós vamos fazer nesse caso aqui? Nesse caso, nós vamos utilizar o sistema de tubo-parafuso. Como é que vai funcionar? Olha aqui, essa imagem aqui vai mostrar bem. Como funciona o sistema tubo-parafuso? Marcela está aí, tudo bem? Vamos entrando aí. Como é que funciona o sistema de tubo-parafuso? Olha só como essa imagem é bem interessante. Você vai precisar de dois componentes para que você possa fazer o sistema tubo-parafuso. O primeiro deles é você fazer um munhão personalizado para esse paciente, um munhão metálico. Tudo bem, Marcela? Como é que funciona esse munhão metálico? Ele é exatamente como um munhão personalizado. O laboratório vai utilizar uma UCA, né? Vai fazer um enceramento de um munhão personalizado sobre essa UCA e vai fazer uma fundição. A diferença no sistema tubo-parafuso é que no enceramento desse munhão angulado, desse munhão personalizado, o laboratório vai incluir nesse enceramento um sistema de roscas, certo? Você vai precisar inserir já é um sistema já pré-fundido, né, que você vai inserir ali no enceramento para que você faça uma sobrefundição sobre essa pequena rosca que foi feita para você incluir no enceramento. Você vai incluir essa rosca no enceramento do munhão personalizado e você também vai inserir um outro encaixe no coping que você vai fazer para encaixar sobre esse munhão, tá? Então é o mesmo sistema, é como se você fizesse uma prótese cimentada, faz um munhão personalizado e um coping. Só que você vai utilizar um kit do tubo parafuso que consiste numa rosca que você insere junto com a palatina do munhão e num encaixe que você vai inserar junto com o enceramento desse coping. Tá bom? De modo que quando você coloque o coping sobre esse munhão, você tem um alinhamento desse orifício com a rosca que está lá dentro do munhão e você consiga passar um parafuso horizontal, certo? Então, nesse caso especificamente, como eu precisei angular os 4 implantes que estavam na região anterior da maxila, o laboratório enviou para mim esse índex, tá vendo esse índex aí em resina Duralay, né? Para que servia esse índex? Para que eu posicionasse os 4 munhões na boca do meu paciente, encaixasse esse índex para que eu pudesse checar se a posição desses munhões na boca estava compatível com a posição desses munhões no modelo. Assim, eu consigo uma indexação do modelo que eu tenho no laboratório com a situação que eu tenho na boca. Tá legal? Então, esse é o sistema
tubo parafuso, você está vendo aqui que no munhão, na imagem aqui de baixo, você vê ali no munhão, na parte palatina você tem um furinho. Nesse furinho tem uma rosca onde vai passar o munhão. Tá legal? Então eu quero mostrar agora aqui a próxima imagem. Alguma dúvida em relação a isso aí? Pensem numa fundição que precisa ser muito precisa, tá? Então, olha, a principal dúvida que o pessoal tem é onde é que você encontra esse kit para fazer o sistema tubo-parafuso. Esse daqui é um kit da Signo Vinces. Esse trabalho foi feito pelo laboratório Aeroprotese aqui em São Paulo, para mim um dos melhores laboratórios que existem, especialmente para uma técnica de fundição tão precisa como essa, que precisa ser a do tubo-parafuso, tá bom? Então esse é um kit que a Signo Vinces vende. Então você olha lá, você tem aqui o sistema de uma UCLA metálica, né? São três componentes, né? Essa primeira ali, mais o seu lado esquerdo, é a rosca que você vai incluir na fundição do munhão. Aqui nas imagens aqui embaixo você vê o enceramento do munhão com essa rosca já incluída ali nesse enceramento. Você tem o parafuso, que é um parafuso bem pequeno, aquele parafuso do protocolo, né? Você pensa naquele parafuso do protocolo, esse parafuso horizontal ele é menor ainda, ele é quase metade do tamanho desse parafusinho, tá? E aí você tem esse encaixe que você vai fazer, você vai incluir no enceramento da estrutura, do coping que vai ser colocado sobre esse munhão, certo? E aí o que é que você vai fazer? Olha ali na imagem, nas duas imagens que você tem ali embaixo, você inclui essa rosca no enceramento do munhão e depois você faz a fundição, certo? O que vai acontecer, você vai fazer uma sobrefundição e essa fundição do metal vai prender essa rosca ali no munhão, tá? A mesma coisa você faz no coping, onde você tem um encaixe para a cabeça do parafuso. Então, uma vez que você coloca o coping sobre esse munhão, você vai ter o alinhamento desse encaixe da cabeça do parafuso com a rosca que está lá no munhão e você passa o parafuso horizontal e trava esse coping, tá bom? Precisa ter um espaço mínimo para poder usar esse sistema. Esse espaço é muito menor do que, por exemplo, os 8 milímetros hoje de um munhão, de um pilar angulado, tá? Você consegue fazer um munhão personalizado bem baixo e na região ali do símbolo você coloca essa rosca para que você consiga parafusar a sua estrutura do sistema tubo-parafuso, legal? Então tá aí, olha, a principal dúvida que o pessoal sempre pergunta, né? Onde compra, como é que funciona para você poder fazer esse sistema tubo-parafuso. Esse o kit, é um kit que a Signo Vinces vende para que você possa aí fazer o enceramento dessa estrutura. O sistema tubo-parafuso pode inclusive ser utilizado para coroas unitárias, tá? Eu estou mostrando um caso aqui de uma prótese múltipla, mas você pode fazer isso inclusive para coroas unitárias. Simplesmente você vai acrescentar um sistema de retenção por parafuso horizontal numa coroa que seria cimentada, tá bom? É a mesma técnica, só que você vai precisar incluir isso. E aí você não vai utilizar a cimentação, você vai fazer o encaixe do coping sobre essa estrutura e passa um parafuso na horizontal ali, tá certo? Alguma dúvida até aí? Algum comentário interessante? Isso, vocês já conheciam esse sistema? Vamos ver aqui. Uma outra imagem, tá? Seguindo aqui a sequência da confecção dessa prótese pelo sistema tubo-parafuso, tem algumas imagens aqui mais interessantes. Olha aqui essa imagem, certo? E assim funciona quando você leva esse sistema para a boca, tá? Tem mais fotos aí, eu estou mostrando as fotos aqui, tá? Nessa imagem que está aqui do meu lado, bem aqui perto de mim, aqui perto do meu dedo, você tem os 4 munhões angulados, tá vendo que é exatamente igual ao munhão para uma coroa cimentada, só que aqui na palatina, bem na parte do símbolo aqui, você tem ali uma rosca, tá? Que faz parte desse kit da Signo Vinces e que já foi incluída no enceramento e agora, depois da fundição, ele se tornou parte da estrutura metálica desse munhão, certo? E aí aqui lá embaixo, na foto lá embaixo, você tem ali uma prótese, né? A prótese já finalizada, né? E você tem ali os encaixes para a cabeça do parafuso, tá? O professor Fabiano Capato está aí, o nosso parceiraço lá da nossa especialização na Mandic. Seja bem-vindo aí, professor Fabiano.
Então, o que você tem lá? Olha só, a nossa prótese fixa é uma prótese metalocerâmica, e você tem ali os encaixezinhos para a cabeça do parafuso. E aí, na hora que você assenta essa prótese sobre os pilares personalizados, exatamente como se você fosse cimentar essa prótese sobre esses muiões personalizados, você consegue ali, a hora que você assenta a prótese, você passa o parafuso horizontalmente pela palatina. E aí vai da habilidade também do protesista, né, de conseguir colocar uma chavezinha pela palatina e fazer na horizontal, né, e fazer o aperto dessa prótese. Bom? Então, normalmente nem essa chave digital encaixa, você precisa segurar ela com a ponta dos dedos para conseguir apertar. A vantagem é que você não precisa dar torque nesse parafuso, um torque manual já é suficiente para poder reter esse parafuso, certo? Serve para todos os sistemas de implante? Serve, porque desde que você tenha uma UCLA para fazer um munhão personalizado, esse sistema ele vai encaixar no munhão, então ele não tem nada a ver com o implante que está colocado ali, tá? Qualquer sistema de implante que você utilize, você vai comprar aquela UCLA com a base de cromo cobalto, e quando o seu laboratório fizer um enceramento para um munhão personalizado, ele inclui essa rosquinha ali na palatina desse munhão, e aí você consegue resolver, tá? Então, para qualquer sistema de implante funciona, desde que você tenha esse kit da Signovinces. Tá legal? E aí, extremamente importante você amarrar essa chavinha, porque toda vez que você vai pela palatina com a sua chave na horizontal, é muito fácil ela escapar da sua mão e cair, então amarre sempre essa chavezinha, tá? E você tem que ter muita habilidade, muita paciência para conseguir equilibrar o parafusinho na ponta da chave, levar ele pela palatina na horizontal e encontrar o encaixe e a angulação certa que esse parafuso tem que entrar para parafusar lá no munhão que já está colocado ali dentro, certo? É mais indicado para pouco espaço. É sim uma das grandes indicações quando você tem pouco espaço interoclusal, difícil utilizar os pilares angulados. Essa situação resolve bem, porque esse parafuso horizontal ele pode ficar bem lá na base do munhão, tá? Bem próximo da gengiva, então mesmo espaços interoclusais reduzidos você consegue resolver, certo? Sem perder a reversibilidade, que é um dos grandes trunfos da prótese sobre implante. Tá legal, gente? Dúvidas até? E olha só, essa imagem aí, ela é bem autoexplicativa de tudo que eu quero falar a respeito desse sistema, certo? Você tem ali munhões angulados, munhões personalizados para esses implantes, você tem uma estrutura que vai encaixar exatamente como se fosse uma prótese cimentada, só que a diferença é que você tem um encaixe ali para um parafuso horizontal que retém essa prótese, tá legal? Então você corrige a angulação de implantes sem perder a reversibilidade. Você consegue trabalhar com implantes que estão rasos, você consegue trabalhar com qualquer sistema de implante, você consegue resolver tanto próteses múltiplas, próteses grandes, como é esse caso, mas também consegue resolver casos unitários com esse sistema tubo-parafuso. Extremamente versátil, extremamente interessante do ponto de vista que corrige implantes vestibularizados sem que você precise cimentar essas coroas, tá? Sem perder a reversibilidade. Só que, repito, precisa de um laboratório extremamente habilidoso, porque a técnica para fundição é uma sobrefundição sobre esse sistema, sobre esse kit da Signovinces, é extremamente delicado e o seu laboratório precisa ser muito bom de fundição, certo? Nesse caso específico, desse caso que eu estou mostrando para vocês aqui, como eu tenho 4 implantes vestibularizados onde eu preciso corrigir essa inclinação com tubo parafuso, eu utilizei 4 tubos parafusos, né? Você precisa inclusive trabalhar com o paralelismo desses 4 munhões para que a minha peça tenha um eixo de inserção. Então você imagina, você precisa acertar a angulação, o paralelismo entre os 4 implantes e também a angulação desses parafusos horizontais que vão ser colocados na palatina desse munhão, certo? Então, para o laboratório, realmente ele precisa ser muito preciso e você também precisa ser muito preciso na sua moldagem que você vai enviar para o seu laboratório, tá bom? Dúvidas aí nesse sistema? Querem que eu repita mais alguma coisa, mostre mais alguma foto? Tem mais algumas fotos aqui que eu separei.
porque agora eu sei fazer live com foto, tá vendo? E aí, olha lá que legal. Agora que eu aprendi, gente, eu vou fazer só live com foto, gostei muito. Aí, olha só essa situação, é o caso finalizado, então olha como fica melhor, né? O caso inicial, você tinha ali os parafusos saindo bem na vestibular dos dois centrais, dos dois caninos, aquilo ficava fechado com resina, agora você tem a prótese sem aqueles orifícios de acesso na vestibular. Olha a estética da prótese na vestibular, como fica muito mais bonito. Isso aqui é uma prótese, inclusive, dentogengival. E aí, na palatina, você encontra, quando você vê a imagem aqui embaixo, na palatina você encontra os orifícios de acesso ao parafuso ali, o encaixe da cabeça do parafuso. Fica muito mais fácil, tá legal? Esse caso eu mostrei numa das aulas que já estão no meu canal do YouTube. Se você que está assistindo aí ainda não conhece, é só você ir lá no YouTube, digitar lá Daniel Hiramatsu, você vai ter o meu canal do YouTube, onde tem várias aulas. O sistema por tubo parafuso está na aula de como corrigir implantes inclinados. Uma das opções é você utilizar o sistema tubo parafuso, tá? Como eu mostrei esse caso aqui numa postagem que foi feita há pouco tempo, né? Muita gente perguntou, então essa live aqui é só para esclarecer sobre esse sistema. Tá legal? Então, olha só que interessante aqui como o caso fica muito melhor, né? Você consegue uma estética muito melhor sem perder a reversibilidade desse sistema, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Ficou claro como funciona esse sistema? Só relembrando aqui, ó, uma dúvida que as pessoas sempre têm é esse aqui. Esse é o sistema tubo parafuso que você precisa comprar, que o seu laboratório vai precisar comprar para fazer a fundição dessas estruturas, né? Onde você tem aqui esse kitzinho aqui de uma rosca que vai ser incluído na fundição do munhão, no encaixe da cabeça do parafuso que vai ser incluído na estrutura e no parafusinho horizontal que vai ser utilizado para reter esse sistema aí. Legal? Vamos ver aqui mais algumas imagens aqui que eu separei. Deixa eu ver aqui. O que eu fiz aqui? Pronto. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Então, olha lá. E uma dúvida que normalmente as pessoas perguntam, né? Como é que funciona quando você faz esse encaixe e você não tem nenhum tipo de cimentação, né? Então, isso é uma situação complicada, porque se você simplesmente assentar essa prótese, reter essa prótese pelo sistema do parafuso horizontal, se você for observar depois de um tempo, quando você tirar essa prótese, você vai ter infiltração ali por dentro desse coping, né? Então, um dos cuidados que a gente precisa ter, e normalmente eu faço, antes de fazer o posicionamento dessa prótese, você pode colocar um pouquinho de cimento provisório somente na região ali, que vai ficar encostada ao término do munhão, tá? Para que essa prótese tenha um vedamento a hora que você assenta. Quase como se você fosse fazer uma cimentação, mas essa prótese não precisa ser cimentada, tá? Você vai utilizar um pouquinho de cimento provisório somente na área de vedamento, para que você evite a infiltração de fluidos bucais. Como essa prótese você vai fazer uma manutenção a cada 6 meses, pelo menos, então a cada 6 meses você tira os parafusos horizontais, puxa essa prótese e remove esse cimento provisório e coloca novamente um novo cimento aí, tá bom? Você pode associar, lógico, tem que tomar muito cuidado para não colocar uma quantidade muito grande de cimento e essa prótese ficar cimentada realmente, tá? O que você pode fazer muitas vezes é misturar um pouco do seu cimento provisório com um pouco de vaselina para ele não ficar tão retentivo, né? E funcionar somente como um preenchedor de espaços ali, para que você não tenha infiltração de qualquer fluido ali dentro, tá bom? Então esse é um dos cuidados que a gente precisa tomar, só cuidado para não exagerar no cimento e nem utilizar um cimento provisório muito forte aí, tá legal? Mais alguma dúvida aí, gente? E aí, eu gosto muito de falar também na aula, né? Quando você fala de implantes inclinados, uma outra opção também que a gente tem, quando a gente utiliza pilares, quando a gente tem implantes vestibularizados, né? Uma das opções que
fatalmente, algumas vezes a gente precisa utilizar, é remover o implante, começar a cirurgia de novo, né? Eu gostaria de fazer isso para talvez a maioria dos casos que a gente tem aqui para implantes vestibularizados, né? Então, uma ferramenta que eu gosto muito, né, é essa aqui. Vamos ver lá. Inferior não dá para usar? Dá para usar sim, não tem problema nenhum. Você utilizar no arcado inferior, você só vai ter bastante dificuldade para colocar o parafuso horizontal na palatina, né? Só que para implantes na região inferior, você afasta a língua e consegue colocar o parafuso horizontal ali no inferior, sem problema nenhum, tá? Eu já fiz vários casos inferiores, só tem que tomar cuidado, seu técnico tem que ser muito bom para que ele não deixe a palatina dos dentes muito grossa, tá? Porque isso daí vai atrapalhar a fala e a língua do seu paciente ali, vai incomodar um pouquinho, tá? Mas não tem problema nenhum, certo? Mas como eu falei para vocês, olha lá, isso daí é uma boa solução, periimplantite, implante vestibularizado, né? Mas se você ficar pensando em muitas soluções mirabolantes, às vezes a melhor solução é essa daí, ó. Essa daí foi talvez uma das maiores invenções da implantodontia dos últimos tempos, né? O Retriever, que é um parafuso que tem uma rosca ao contrário, né, que ele vai encaixar dentro da cabeça do implante, você vai fazer uma força no sentido anti-horário. Quanto mais você força o retriever anti-horário no sentido anti-horário dentro da cabeça do implante, mais ele trava dentro da cabeça do implante e você força o implante no sentido anti-horário para desrosquear esse implante, tá? Então, muitas situações eu recomendo que você remova o implante, faz a cirurgia de novo, posiciona melhor esse implante e para de sofrer com a prótese, tá legal? Mas, se você pensa numa solução bem interessante para que você possa resolver os seus casos de implantes vestibularizados sem que você precise cimentar a prótese, tá aí a opção, tá? Sistema de tubo parafuso ou parafuso horizontal, certo? Se você quiser saber mais, entra lá no meu canal do YouTube. Se você achou interessante o conteúdo dessa live, manda aí para os seus colegas, tá? Usa ali o aviãozinho, encaminha essa live para os seus colegas para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá bom? No meu perfil também do Instagram, do Facebook, sempre eu coloco casos interessantes, soluções interessantes como essa, tá legal? Alguma dúvida? Eu quero falar um pouquinho, aproveitar aqui, falar para vocês sobre o curso presencial que nós vamos ter aqui em São Paulo, tá? Prótese sobre implante de A a Z, uma imersão que nós vamos fazer aqui. Eu estou inclusive aqui na sala onde vai ser a imersão, né? Olha aqui, é o nosso espaço de cursos aqui, um lugar super bacana aqui em São Paulo, onde nós vamos fazer aqui talvez a última imersão do ano, prótese sobre implante, onde você vai poder ver todas essas soluções, nós vamos discutir sobre, vamos fazer um hands-on muito bacana, hexágono externo, hexágono interno, cone Morse, seleção de pilares, soluções para situações onde você tem situações como essa de implantes vestibularizados, quais são as opções, como você identifica um implante que já está colocado na boca do seu paciente e ele não tem nenhuma informação sobre esse implante, como você remove parafusos fraturados, técnicas de registro para que você não erre o registro do seu paciente na hora de fazer o registro do seu paciente, técnicas de moldagem, escaneamento, passo a passo de tudo isso, como você vai fazer os protocolos, como você vai errar menos e fazer a sua prótese ser muito mais fácil, muito mais previsível e muito mais lucrativa, que é o nosso lema aqui quando a gente ensina prótese sobre implante, tá legal? Então eu convido todos vocês, as últimas vagas, né? A gente já está com o curso quase totalmente esgotado, como sempre que a gente faz as imersões aqui, 14 e 15 de outubro, daqui poucas semanas, aqui no Instituto Hiramatsu, aqui em São Paulo, no bairro da Saúde. Convido todos vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, manda aí no direct, eu encaminho, o pessoal do suporte atende vocês aí para qualquer dúvida, tá legal? Então é isso, tá? O sistema tubo parafuso, muito legal, é uma opção que eu gosto muito para correção de implantes vestibularizados sem que eu precise cimentar a prótese, tá? Então, se ainda ficou alguma dúvida, manda aí no direct, tá? Que eu respondo todas elas.
Se inscrevam no canal, ali a gente sempre tem toda quinta-feira, toda semana a gente tem aulas novas e toda quinta-feira uma live aqui no canal. Tá bom? Obrigado a todos aí, gente, que acompanharam até agora. Esse é um tema mais curtinho, mas que é realmente muito interessante, que tira muitas dúvidas em relação a esse sistema tubo-parafuso. Tá certo? Essa live vai ficar gravada, se você quiser assistir, encaminhar depois, vai ser muito bacana, tá? E qualquer dúvida, manda no direct, quinta-feira que vem a gente faz uma próxima live, tá bom? Enviem também sugestões de temas que vocês querem que eu fale aqui, tá legal? Obrigado a todos pela atenção até aqui, nos vemos semana que vem. Um abraço a todos, tchau, tchau.